Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da Palavra de Deus. Vamos ler e meditar no Salmo 11. Se você tem uma Bíblia, acompanhe aí a leitura. Salmo 11. Diz assim: No Senhor confio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge para a tua montanha como pássaro. Porque eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. Na verdade, que já os fundamentos se transtornam, o que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, e seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio, no que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Amém. O rei Davi, ele enfrentou diversas crises, diversos momentos muito difíceis na sua vida. Assim que ele matou aquele gigante Golias, você conhece a história, ele foi convidado a morar no palácio do rei Saul. Inclusive, foi até oferecida a filha do rei Saul em casamento a Davi. E ele então foi aclamado como um dos generais, um dos responsáveis pelo exército de Saul. Ele saía às batalhas, Deus sempre abençoava e ele sempre era vitorioso. Ele alcançou uma popularidade tamanha durante aquele período e que todos os israelenses aclamaram Davi como o homem mais importante do reinado. É claro, isso trouxe uma pontinha de ciúme para o rei, e esse ciúme foi aumentando devido à sua presunção, ao seu orgulho, foi gerando um ódio no coração de Saul contra Davi, a ponto de inclusive tentar matá-lo. Certo dia, Davi estava tocando a sua harpa calmamente num dos locais do palácio e Saul, movido por aquele ódio que o consumia, pegou uma lança e atirou contra Davi. Por sorte, a lança não acertou e Davi ficou assustado, é claro, e os seus amigos, seus companheiros correram para Davi e falaram para ele: Davi, é muito perigoso você ficar no palácio, porque você não foge. Como um pássaro sobe para as montanhas e larga a mão disso. Isso aqui não é para você. Você não tem que estar fazendo esse trabalho, você não tem que viver aqui no palácio. Vai embora, rapaz. Larga tudo, chuta o balde, como dizem o ditado de hoje. Mas aí Davi, ele propôs este poema para contar essa história. Ele dizia: para onde que eu vou? Eu vou fugir como um pássaro? Fugir para as montanhas? Não, eu não posso fazer isso, porque se fosse assim, eu estaria dizendo que Deus não me guarda, eu estaria dando um atestado de derrota para o inimigo. Isso não é verdade. Deus sempre é o guarda fiel do seu povo. Muitas das vezes, talvez, você já tenha também enfrentado um momento de crise, um momento de dificuldade na sua vida, em que você não acha nem chão para pisar, você não encontra amigos para você se aconselhar, você não encontra um rumo, não acha um local para o qual você possa sair da crise, não encontra uma estrada segura, um caminho seguro que você possa seguir. Mas, como Davi escreve nesse salmo, Deus é o guarda fiel do seu povo. Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso refúgio. Quando nós nos refugiamos em Deus, nós temos a segurança de que Ele está conosco. Como Ele fala aqui, nós devemos sempre confiar no Senhor, enfrentar a vida com confiança, porque Jesus assegura estar conosco. Ele disse assim, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É bem verdade. E o Evangelho, ele não assegura, ele não dá nenhuma segurança de que nós teremos sempre um mar de rosa e que as coisas vão sempre fluir bem na nossa vida. Não, isso não é verdade. Este Evangelho não existe. O Evangelho hollywoodiano, onde tudo termina bem, onde sempre tem um final feliz. Não, Deus não promete que todas as coisas vão estar bem na nossa vida. Não é promessa de Deus de que as coisas vão sempre correr bem. Às vezes as coisas não andam como planejamos, ou pelo menos não andam como nós queríamos que andassem.
porque essa é a maneira de Deus nos ensinar. As tribulações, os problemas, as dificuldades são permitidos por Deus para que nós possamos crescer. Deus permitiu que Davi passasse por todos aqueles problemas para que ele pudesse amadurecer e se fortalecer como rei, como pessoa, como ser humano. Então Deus permite que nós passemos pelas provas e pelas tribulações para que a gente possa crescer, para que a gente possa amadurecer. Vamos dizer assim que é a escola de Deus, é a maneira de Deus nos treinar para que nós possamos ser cada vez mais habilitados para fazer a sua vontade e cumprir os seus desígnios na nossa vida. Mesmo que a gente não goste disso, mas a palavra de Deus nos diz em Romanos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados pelo seu decreto. Eu não sei como que uma desgraça, uma morte de um ente querido, como que um assalto, um roubo, ou até um estupro na família ou mesmo pessoal pode contribuir para o bem. Não sei, mas Deus sabe. Se Deus permitiu que aconteça, se você é um chamado por Deus, se você foi chamado pelo decreto do Senhor, então com certeza essa desgraça, essa coisa muito ruim que ocorreu na sua vida, vai contribuir para o bem, porque Deus tem o controle de todas as coisas, inclusive da sua vida, inclusive das nossas vidas. E Ele só quer o melhor para nós. Se Ele permitiu que ocorresse, que acontecesse alguma coisa muito ruim, é porque faz parte do treinamento de Deus para que nós possamos crescer e amadurecer cada vez mais. Lá em Tiago, no capítulo 1, ele diz assim, que não perturbeis se vier tribulações sobre vós, mas fiquem alegres, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança a paciência, a paciência a experiência. Então, as tribulações vai produzir em nós paciência, que vai produzir amadurecimento. Então é a escola de Deus. Deus não permite que nada de mal aconteça a nós, para que a gente perca a fé ou vá para o mundo, mas Ele permite que aconteça para que a gente tenha uma fé mais robusta, uma fé mais forte, mais fortalecida, para que a gente seja amadurecido o suficiente para vencer as astutas ciladas do diabo. Então é a escola de Deus. Vamos nos resignar e aceitar aquilo que Deus tem para nós, crendo que Ele jamais vai nos abandonar, jamais vai nos deixar passar sem estar conosco. Ele não tira de nós a prova, mas Ele passa conosco esta prova, nos dando força. Tiago, ele completa no capítulo 1, dizendo, se alguém está precisando de força, de ajuda na tribulação, peça sabedoria. Então, eu sempre falo, não peça paciência, porque a paciência é um subproduto, que vem de acordo com a tribulação. Então, se você pedir paciência, Deus vai te dar mais tribulação, porque a tribulação produz paciência. Peça sabedoria. Sabedoria Deus vai te dar. Existe um celeiro no céu cheio de sabedoria para que possa distribuir para os seus, para que nós possamos ter sabedoria para tomar as decisões certas na hora da tribulação. Que Deus possa te abençoar e que Ele possa estar dando cada vez mais para você sabedoria para vencer os momentos difíceis da vida. Amém? Deus abençoe.